Bom dia, professor. Eu vou apresentar agora a minha segunda tentativa, a tarefa da semana 12, onde foi pedido para que a gente estabeleça os parâmetros DH do manipulador 3D que foi fornecido. No caso aqui, abrindo o Copel assim, eu acabei modificando a posição inicial do robô, né, nosso modelo 3D, para que ele ficasse de uma forma mais fácil para que eu conseguisse montar os parâmetros e fazer as mudanças de orientação de uma para a próxima. Aí eu acabei abrindo no Paint mesmo, porque eu estou sem um outro programa aqui, o CorelDRAW deu problema, para poder começar a mexer com os parâmetros DH, né? Então o primeiro que foi informado, e eu fui seguindo, o jeito que ele está aqui é igual ao jeito que ele fica aqui no Copel assim. Se eu for clicando aqui nas juntas, que por exemplo, olha, tá o X para frente, o Z para fora e o Y fica para cima. Para cima é para baixo? É para baixo, eu acho. Deixa eu lembrar. O Y para baixo. Aqui tá difícil para ver porque ele tá dentro desse eixo maior. Bem, continuando. Então, voltando aqui pro meu desenho, ele está seguindo. Olha, aqui na junta 2 está o X para baixo, o Y para trás, o Z continua indo para o outro lado. Voltando aqui no Copel assim. Deixa eu abrir, está com muita coisa aberta, ele não está aguentando. Ó, X para lá, Y para trás. Deixa eu mudar o modo de visualização, que dá para ver o X lá dentro. E o X para baixo. X para baixo, para trás, para lá. Quando a gente vem aqui na imagem, mesma coisa. Transladando para frente, né? Vindo aqui na junta 4. Nós temos X para trás, Y para cima, Z para o lado. Vindo aqui na minha imagem, a mesma coisa. X para trás, Y para cima, Z para o lado. Então, ele respeita a regra dos parâmetros DH, né? Porque os eixos X estão perpendiculares aos eixos Y subsequentes. No caso aqui a gente pega o nosso X, ele está perpendicular ao nosso X1, está perpendicular ao nosso Z2, o nosso X2 está perpendicular ao nosso Z3, o nosso X3 está perpendicular ao nosso Z4 e o nosso X4 está perpendicular ao eixo Z do frame aqui. Adicionei as rotações também. E aí eu montei a tabela de parâmetros trabalhando em cima desses eixos novos que eu tive mais facilidade. Pelo menos até aqui a linha 3 eu consegui ir melhor. E nessa linha 4 eu acabei optando por um deslocamento em Z e uma rotação em X para tentar alcançar a organização da orientação da ponta do frame ali da garra. Então acaba que a gente tem nossa rotação aqui em Z, clássica. Temos um deslocamento de 0.2 em Z aqui para cima. Temos um deslocamento em A, menos 90, porque ele faz uma rotação de menos 90 para chegar até esse próximo aqui, nossos segundos parâmetros aqui de orientação. Da segunda junta para a terceira junta, eu coloquei que a gente tem nosso Q2 menos 90, porque tem que ter uma rotação aqui em Z de tal forma que o nosso X fique para baixo. Então, por ser negativo, menos 90 por ser negativo, deixa eu só lembrar aqui, peguei aqui meus palitinhos errados. Por ser negativo, eu consigo então jogar o X para baixo, o Y para trás, e aí eu consigo subir e deslocar para a junta 3. Aqui eu faço outro deslocamento negativo, de menos 90 aqui na junta 3. Aí rotação. E aí eu faço um deslocamento da junta 3 para a junta 4. E aqui que entra o ponto que eu fiquei com mais dificuldade. Esses outros três primeiros foram até mais fáceis.
Mas nessa terceira para quarta, eu tive muita dificuldade de bater no mesmo frame. Então o que eu pensei? Se eu fizer uma rotação em X de menos 90, posicionando aqui no meu só para eu me guiar, aqui nos meus palitinhos, menos 90 não quer dizer que está apontando para trás, então ele gira para baixo, ele vai fazer uma rotação nesse sentido aqui, ó, rotação horária, vai jogar o eixo Z para baixo e o Y vai ficar apontando para dentro da tela. E nesse caso a gente faria um deslocamento em Z e aí a gente conseguiria chegar até esse frame da ponta da garra. Foi o que deu para eu entender. E aí eu vou fazer uma simulaçãozinha aqui, bem simples mesmo, com alguns parâmetros que eu já tinha colocado no simulador. Deixa eu tirar essa visualização aqui. Ela ajuda um pouquinho, mas atrapalha também, porque ela é difícil de enxergar. E aí eu coloquei aqui 90 para a nossa primeira junta. No caso, o nosso robô ele vai dar uma volta de 90 graus e vai ficar paralela aqui ao eixo Y. Depois 45. E aí o que vai acontecer? Se a gente jogar para cima e fizer a rotação em Z, a gente vai perceber que 45 é positivo. Logo, ele vai se inclinar para frente. Aí, aqui na segunda junta, a gente tem menos 45, uma opção que eu coloquei. No caso, como ele tem a mesma orientação que o de baixo, ele vai meio que compensar e manter essa parte amarela aqui do nosso robô reta ainda, paralela ao piso. E por último, menos 90, que vai fazer uma rotação subindo aqui no nosso frame, deixando ele reto também. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Menos 90. É isso aí. Deixando ele reto. Vamos colocar para rodar então. E aí? Ele fazendo da forma que eu disse. Ó, indo para lá. Primeira rotação em 90, deixando ele paralelo ao eixo Y. Depois nós temos aqui indo para frente com o 45 positivo. Aqui ele vai para trás, então ele deixa paralelo ao chão e a nossa garra acompanha ficando reta, ficando paralelo também. Os ângulos batem, clicando aqui nós temos a junta 2 com 45 positivo, ali no Resolute, aqui nossa junta 3 com menos 45, e aqui menos 90 vai aparecer. Porque já foi programado assim. Então, professor, foi isso que eu entendi. Eu assisti bastante uma aula sua que você falava sobre um outro robô parecido com esse, que ele não tinha, no caso, essa última garra. E essa foi nessa tabela que eu consegui chegar, e eu tô curioso para ver qual é a solução, porque eu quebrei a cabeça.